Salmo 40, mas continuando a mensagem. Salmo 40, você tem que ter a palavra de Deus mais e mais. Com a palavra de Deus você se torna forte. A palavra de Deus é Deus conosco. Salmo 40, versículos 9 e 10. Ele começa muito bonito, que eu esperei com paciência no Senhor, mas não é mensagem de agora não. Ele assim, preguei a justiça na grande congregação. Eis que não retive meus lábios. Senhor, tu sabes, não escondi a tua justiça dentro do meu coração. Apregoei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua benignidade e a tua verdade. Somos nós. Nós não podemos ser, que nem um amigo fala, igrejeiros. Que é isso? Ficar só dentro da igreja. Dar testemunho só dentro da igreja. Nós temos que levar lá fora. Lembra que eu falei na primeira parte? As pessoas devem ver o cristão como primícias da nova criação. E nós conseguimos fazer isso. E devemos de fazer isso. Nós devemos dar publicidade aos feitos do Senhor. Agora, não esqueça, sem o Espírito Santo você não consegue. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos, capítulo 1, versículo 8, é bem conhecido nosso. 1:8. Diz, mas recebereis o quê? A virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o quê? Testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O Dr. T.L. Osborne, ele escreveu um livro chamado assim, O Propósito do Pentecoste. Ele diz, o propósito do Pentecostes não é você falar em línguas. Claro que o falar em línguas é importante, é para a nossa edificação. O falar em línguas é importante, é para a nossa edificação. Nós precisamos de falar em línguas para a nossa edificação, mas não é o propósito do Pentecostes. O propósito do Pentecostes é fazer cada cristão ser testemunha do Evangelho. Assim foi no passado. O Senhor colocava do Espírito dele no homem, foi com Moisés. Foi com as pessoas que construíram o tabernáculo. Assim foi com Davi. Você acha que Davi tinha uma força? Ele era o Tarzan. Tarzan é lenda, não é? É ficção de Hollywood. Não existe, entenda bem, de maneira alguma, nunca existiu. Um homem que matava um leão, mas esse homem matou um leão. Mas por quê? Porque ele tinha a força de Deus com ele. É o que eu tenho falado para a igreja. Você pode vir qualquer dia da semana, fazer segunda-feira o dia da prosperidade, terça-feira a vida sentimental, quarta-feira a família, quinta-feira as mulheres que vêm, sexta-feira a libertação, sábado as maravilhas, mas domingo é a energia do Espírito Santo. Você prefere, para quê? Para no dia a dia, já viu que eu tenho que matar um leão todo dia? Alguém usou esse termo, né? Todo dia vão aparecer leões, urso vai aparecer, e vão aparecer gigantes. E nesse dia, se você não tem o Espírito Santo, você simplesmente nunca se cala. Nessa hora você tem que publicar, não, mas Deus está comigo. Deus muda qualquer situação. Quando surge o diagnóstico de uma doença terrível, você não pode esquecer que Ele é Deus. Deus para fazer com que o impossível se torne possível. Nós vamos ver lá na frente no livro de Esther. Esther é no capítulo 8. Esther é antes de Salmos, pessoal. Antes de Salmos é Jó, antes de Jó é Esther. A história é muito bonita, aliás, você quer conhecer uma boa história, leia, né? Só a história, mas vai ter muitas revelações para você. O capítulo é o 8, versículos 13 e 14. E uma cópia da carta, que uma ordem se anunciaria em todas as províncias, foi enviada a quem? A todos os povos. Nós temos que nos esforçar para que o Evangelho chegue em lugares que são fechados. Apesar da internet hoje, tem lugar que é bloqueado para chegar o sinal lá. A China comunista, os países islâmicos, eles se fecham para o Evangelho. Mas nós temos que fazer com que as Escrituras cheguem até esse lugar. Na época do auge do comunismo, entenda bem, talvez você tinha que ler um livro chamado Torturado por Amor a Cristo. Esse livro é de Ramalagos. Mas você vai ver o que é o amor de Deus numa pessoa para até com seus agressores, seus algozes, como uma moça que simplesmente o noivo estava esperando por ela, entenda, no altar. E quando ela estava entrando, veio a polícia,
secreta russa, e pegou aquela moça. E levaram aquela moça, menina, moça ainda, no dia do casamento dela. Bagunçaram com ela, palavra alta, dá para entender. Humilharam ela de tudo quanto é jeito. Acabaram com a moça. Deixaram ela presa no lugar e dias depois, não lembro agora o tempo todo, ela saiu magrinha, estuprada, violentada, humilhada, e o noivo esperava por ela. E ela casou com ele. Ele casou com ela. Tempos depois, ela pregou para as pessoas que fizeram mal para ela. Esse é o amor de Deus. Nós temos que anunciar que o amor vence o ódio. E o amor está em Cristo. As pessoas não sabem o que é, entenda bem. Leia, um dia está na internet, você pode pegar, lá em breve você encontra o livro, Torturado por Amor a Cristo. Tem outro chamado Ivan, um soldado russo. Você vê o que é humilhação. Tudo por quê? Por causa da fé. Mas não tem só isso não. Há pouco tempo um pastor no Irã foi executado. Por quê? Porque pregava a Cristo, só isso. Não fazia nada demais. A única coisa dele era pregar a Cristo. Mas nós não podemos nos calar. Temos que fazer com que a notícia, qual a notícia? Que Jesus amou o mundo. Deus amou o mundo que deu Jesus Cristo. Que Jesus quer salvá-los. Que nós não vamos guardar ódio deles. Que não vamos guardar a raiva deles. Que queremos que eles sejam salvos. Que queremos que eles conheçam a verdade que há em Cristo. E olha o que ele está dizendo aqui. Para todos, enviado. Para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, para se vingar dos seus inimigos. Hoje os inimigos nossos são espirituais. É o que estamos mostrando, nos vingando deles. Que eles pensam que vamos ser ódio? Não. Vamos pregar o Evangelho, vamos pregar o amor, vamos pregar a bondade de Deus, a misericórdia de Deus e o poder de Deus que cura os enfermos, que liberta os oprimidos. Os correios sobre os jinetes das cavalariças apressuradamente saíram, impelidos pela palavra do rei, e foi publicada essa ordem na fortaleza de Suzã. O que a igreja tem que fazer, meu irmãozinho, pregar o evangelho em todo momento, pregar que Jesus salva, Jesus cura, Jesus liberta, Jesus faz. Não podemos nos calar. Mas Neemias fala uma coisa bonita, que era uma profecia, você sabia disso? O Neemias está um pouquinho atrás aqui, ó, capítulo 8, volta só um pouquinho. Capítulo 8, versículo 15. Ele diz: assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: saí ao monte e trazei ramos de oliveiras, e ramos de zambujeiros, e ramos de murtas, e ramos de palmeiras, e ramos de árvores, espessa para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram e fizeram para si cabanas, para um no seu terraço e nos seus pátios, nos atos da casa de Deus, e na praça da porta das águas, na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fizeram cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde o dia de Josué, filho de Nun, até aquele dia. E houve muito grande alegria. Mas o que tem a ver isso conosco, pastor Jaime? Irmão, faça da sua internet, entenda bem, um lugar de boas novas, de boas notícias. Aprenda a divulgar isso. Nós saímos do cativeiro, eu saí do álcool, outros saíram das drogas, outros saíram da idolatria, outros saíram da feitiçaria, outros saíram da depressão como também. Nós saímos para quê? Para sermos agora testemunhas dessa criação, testemunha do amor de Deus. Os enfermos devem saber disso. Uma vez eu falei para um amigo, mas daí Deus me corrigiu, né? Esse amigo foi curado, ele simplesmente descobriu que ele tinha HIV. Quando ele fez os exames, descobriu que além de HIV, ele estava com hepatite C. Miséria é pouca, é bobagem, né? E estava numa situação. Mas ele buscou a Deus. Eu falei, amigo, está na hora de você viver tudo aquilo que você prega. Quer dizer, o que eu ouvi uma vez o missionário falar isso para mim, um momento muito difícil da minha vida, e ele falou assim, Jaime, está na hora de você viver tudo o que você prega. Às vezes nós passamos. Porque às vezes você olha o pregador, você não sabe que ele tem uma luta. Porque às vezes ele também tem as suas batalhas. Ele também tem as suas adversidades, ele também tem as suas guerras, né? E aí, naquela hora temos que pregar, viver o que pregamos. E eu falei isso para ele, e ele foi, disse, pastor Jaime,
Eu ia para o terraço do local onde eu estava, eu buscava Deus, orava, bem, de repente, a primeira coisa a negativar, entenda bem, foi o HIV. Não tinha. Sabe, o médico, eu engano aqui. E depois também o hepatite C. Falei, rapaz, no teu lugar, eu colocaria, sabe aqueles moços que vendem, faz propaganda ali de ouro, compra ouro, tira foto, põe aquela coisa. Eu lembro que eu fui pregar na Europa há muitos anos atrás, nós tínhamos um trabalho em Londres, dedicado aos jamaicanos. E eu fui pregar lá. E se usava muito isso naquela época, né? As pessoas usavam lá em Londres, aqui se usa até hoje, mesmo lá também. Bem, mas o que eu falei? Eu falei, eu daria meu testemunho, mas Deus me deu um puxão de orelha, e Deus falou comigo mesmo, e você? E você? Porque eu não fui curado de AIDS, também de hepatite C, mas eu fui liberto do álcool, do alcoolismo bravo. Então eu tenho que fazer, eu tenho que divulgar, falar o que Deus fez comigo. Nós não podemos, de maneira alguma, sabe, nós fomos tirados do cativeiro para quê? Versículo 15. Assim o publicaram e fizeram pregão por todas as sociedades e em Jerusalém. Nós temos que fazer isso com toda a nossa família. Nós somos testemunhas. Lembra de Atos 1:8, recebereis poder, ao semeis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Para não parar muito agora, Abacuque. Você conhece o profeta Abacuque? Capítulo 2, versículo 2. Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque. Capítulo 2, versículo 2. Então o Senhor me respondeu e disse, escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que passa correndo. Verdade. Isso aí é mais o pessoal de publicidade, né? Marketing, tudo. Essa garotada que hoje faz faculdade de publicidade, internet, divulgação e tudo, isso aqui está na Bíblia. Quer dizer, nós temos que fazer algo que chama atenção. Você tem que fazer algo que chama atenção, que a pessoa vai ler o que você escreveu. Quer ver, você tem até um texto bonito, mas você não tem uma boa capa. Lembra, o pessoal fazia muito isso com livros. Tinha pessoas, que tem até hoje, pessoas especializadas em fazer capa de livro. Ele era especializado naquilo, chamava a atenção. Eu trabalhei de 75 até 77, 78, depois numa outra, em livraria. Eu trabalhei numa livraria em Copacabana, que ele fazia um letreiro tipo cinema, aí botava assim, best-seller da semana, ou best-seller do mês, né? É o livro mais de destaque do mês lá. E mostrava. Eu lembro de um livro que é de Agatha Christie, chamado Caio Pano, né? E era um livro muito conhecido na época, foi tremendo. Aí tinha um outro que era A Casa do Meu Avô, era mais um livro político. E eu estou falando 1975, né, que nós estávamos no chamado regime militar, que o pessoal devia ver que é censura. Eu acho que hoje estamos bem mais, né, com um regime muito mais duro do que naquela época, porque eu estou falando que eu trabalhei em livraria, eu fui subgerente dessa livraria com 18 para 19 anos. Mas o que eu quero dizer, chamava atenção quando aparecia cinema. Quem pensava, tem cinema aí agora? Não, era uma livraria. Quer dizer, foi uma jogada de marketing. Nós não vamos vender nada, nós estamos anunciando Cristo. Nós temos que pedir a Deus sabedoria. Chamar a atenção. Lembra da placa com o nosso testemunho? Temos que chamar a atenção para que o mundo veja que Jesus Cristo é bom. E o melhor testemunho, a melhor propaganda é a nossa vida, é o nosso testemunho. Então vamos voltar lá em Atos 1:8, para não esquecer isso aqui. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós e ser-me-eis o quê? Testemunha. Esse é o propósito do Evangelho. É o que o salmista falou no Salmo 40. Não é dentro da congregação, é fora da congregação. Temos que levar, usar a internet, usar o nosso dia a dia, usar até o nosso olhar, até o nosso agir, até a nossa maneira. Tudo tem que chamar a atenção para o bem, entenda, das pessoas. E não provocar escândalo. Nós temos que mostrar ao mundo que estar com Cristo é incomparavelmente melhor. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, ser-me-eis testemunha em Jerusalém, nossa casa, mas não podemos ficar ali. Temos que também na nossa parentela, que é a nossa Judéia, que são nossos parentes. Hoje nós encontramos primos. Eu brinco que você encontra primo geralmente aonde? Que você encontra primo? Enterro ou casamento. Não é verdade? Passou aquilo, vão tocar telefone, não sei o quê, qual é o seu número, não sei o quê, telefona 1, 2, hoje tem Zap, que é tão fácil, né? Mas depois esquece.
colega de faculdade, não é verdade? Colega de trabalho, colega de infância, de colegial, não sei o quê. Ô, rapaz, quanto tempo, casou, eu já sou avô e tudo, que bom, que saudade do nosso tempo, não sei o quê. Me dá seu telefone. 2 TV, depois esquece. Depois ele vai ficando lá embaixo na lista, né? Porque quando você compartilha alguma coisa, nem chega até ele. Porque antes disso você acaba, já até desiste dele. Não, temos que manter ativa a nossa comunhão com eles. E ele diz, então, Samaria, que são nossos vizinhos, que nem sempre gostam de nós, e até os confins da terra, por onde você passar. Você é da primícia. Você é simplesmente da nova criação, mostrando ao mundo que estar com Cristo é melhor.